Olá! Nesse vídeo exploraremos o conceito de retroprojeção, ou profecia retroativa. Você já ouviu falar a respeito disso? Imagine um autor escrevendo um livro com profecias de um personagem que viveu há muito tempo atrás. Porém, o autor do livro está no presente. Ele tem conhecimento dos eventos proféticos passados pelo personagem. Mas quando ele precisa descrever os eventos proféticos futuros desse personagem, ele começa a encontrar dificuldades, pois ele não tem conhecimento do que ainda está por vir. Isso nos permite datar quando esse livro foi escrito, baseado na clareza das informações proféticas registradas. No caso do Livro de Mórmon, podemos analisar se ele é uma obra antiga ou uma criação do século XIX, com base na presença ou na ausência de detalhes a respeito de eventos futuros. Mas enfim, será que o Livro de Mórmon é uma obra antiga ou uma criação do século XIX? Bem, isso é o que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Vamos lá! Retroprojeção é quando um autor escreve sobre eventos passados como se estivesse prevendo esses eventos no futuro. Isso é feito para dar a impressão de que o autor tinha um conhecimento profético ou divino. Em outras palavras, o autor descreve eventos históricos que já aconteceram como se fossem revelações futuras. Como mencionei no último vídeo sobre anacronismos e o livro de Deutero e Isaías, estudiosos identificaram que partes de Isaías foram escritas por diferentes autores devido às evidências textuais, como a profecia de Ciro, mudanças na linguagem e outras pistas. Os estudiosos usam a retroprojeção para determinar a data da escrita de um texto bíblico, analisando o seguinte: a precisão dos eventos descritos. Se o texto descreve eventos com precisão até um certo ponto do tempo, mas depois começa a errar ou se tornar vago, é um indicativo de que o texto foi escrito após os eventos precisos e antes dos erros ou vagueza. E o conhecimento histórico. Os autores frequentemente incorporam detalhes históricos que eram conhecidos na época em que estavam escrevendo. Analisando esses detalhes, os estudiosos podem identificar o período histórico em que o autor viveu. Um exemplo está no livro de Daniel. O livro de Daniel descreve eventos históricos com precisão até cerca de 164 anos antes de Cristo, mas começa a errar em previsões feitas após essa data. Isso sugere que o livro foi escrito em torno dessa época. No capítulo 11 do livro de Daniel, a visão final oferece um panorama histórico desde o século IV a.C. até o século II a.C. Isso significa que a profecia abrange eventos de cerca de 400 anos após o tempo de Daniel, incluindo a época de Alexandre o Grande. Nos versículos 40 a 45, que finalizam o capítulo, a profecia continua, mas começa a errar. Esses versículos prevêem que Antíoco Epifânio faria outra guerra contra o Egito e morreria na Judéia, o que não aconteceu. Historicamente, não houve uma segunda guerra contra o Egito, e Antíoco morreu na Pérsia, ou Babilônia, e não na Judéia. Por meio dessas falhas, os estudiosos conseguem identificar que o livro de Daniel foi escrito no período helenístico, em torno do século II a.C. O livro narra as profecias de Daniel de forma clara e detalhada, desde o período em que ele supostamente viveu até o século II a.C., quando um escriba escreveu o livro. No período do Antigo Testamento, poucas pessoas sabiam ler e escrever, aproximadamente 8% da população. As tradições eram orais, e os profetas ensinavam e profetizavam, transmitindo esses ensinamentos de pai para filho, até que um escriba os registrasse. Em raros casos, os próprios profetas escreviam. Portanto, os estudiosos acreditam que o autor ou escriba dessas profecias retroativas viveu por volta de 168 ou 167 anos antes de Cristo, cerca de 300 anos após Daniel. Essa análise é corroborada por comentários de expositores no Bible Hub, conforme apresentado nesta tela. Assim como foi possível determinar o período em que o livro de Daniel foi escrito por meio das profecias retroativas, é possível datar o período em que o livro de Mórmon foi escrito usando o mesmo método. O livro de Mórmon contém profecias claras e específicas até o período em que o autor estava escrevendo, indicando que o tempo de sua composição está no século XIX, como veremos nesse vídeo. Uma das histórias mais conhecidas sobre a tradução do livro de Mórmon envolve Martin Harris visitando o estudioso Charles Anton para confirmar que os caracteres transcritos por Joseph Smith eram de origem egípcia. Não há registros contemporâneos deste evento. A primeira documentação histórica surge somente em 1832, através de Joseph Smith. Importante ressaltar que esses registros são exclusivamente de Joseph Smith, sem indicação de que ele esteja transcrevendo as palavras de Martin Harris. Isso sugere que Joseph já estava moldando essas informações em sua mente, 4 anos após o evento.
veremos que há dois relatos desse evento, um registrado em 1832 e outro em 1838, havendo diferença entre eles. Vamos analisar o relato de 1832 que diz: "E ele, Martin Harris, imediatamente veio a Susquehanna e disse que o Senhor lhe havia mostrado que ele deveria ir para a cidade de Nova York com alguns dos personagens. Então, começamos a copiar alguns deles, e ele levou sua jornada para as cidades orientais e para os eruditos, dizendo: leia isto, peço-te. E os eruditos disseram que não posso, mas se ele trouxesse as lâminas, as placas, ele iria lê-lo. Mas o Senhor proibiu, e ele voltou para mim e me deu para traduzir. E eu disse que não posso, porque não sou instruído. Mas o Senhor preparou óculos para ler o livro. Portanto, comecei a traduzir os caracteres, e assim se cumpriu a profecia de Isaías, que está escrito no capítulo 29, referente ao livro. Esta é uma observação crucial, pois nos permite acompanhar a evolução dessa narrativa, e como Joseph Smith a incorporará diretamente no livro de Mórmon, como uma profecia retroativa para reforçar a crença na autenticidade do relato. Primeiro, vamos dar uma olhada na parte de Isaías 29 para ver se de fato essa profecia tem relação com o livro. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Ok, até aí tudo bem. Essas são as palavras de Isaías em seu livro. Agora, vamos comparar isso com a versão de Isaías 29 do livro de Mórmon, que está em 2 Nef 27. O versículo 5 diz: pois eis que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, porque eis que haveis fechado os vossos olhos, e haveis rejeitado os profetas, e ele vendou os vossos chefes e os videntes, por causa da vossa iniquidade. E acontecerá que o Senhor, Deus, vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. E eis que o livro está selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e da abominação do povo. Portanto, o livro não lhes será revelado. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las-á a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus. E a revelação que foi selada será guardada no livro, até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz. Pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. Nas partes grifadas encontram-se as alterações. Aqui, Joseph Smith estava interpretando Isaías 29 de forma equivocada para retroagir a profecia do livro de Isaías diretamente ao livro de Mórmon. Isso acontece porque Joseph Smith, o autor, está ciente de que o livro de Mórmon está sendo escrito e deseja encontrar uma profecia na Bíblia para conectá-lo, a fim de estabelecer uma autenticidade bíblica para sua obra. O problema é que os estudiosos não acreditam que Isaías esteja se referindo a um livro literal. Na verdade, os livros, como os conhecemos hoje e vimos no vídeo sobre anacronismos, os livros não existiam na época em que Isaías viveu. A ideia de um códice é anacrônica em relação ao livro de Mórmon. O ex-professor da BYU e autor do livro This is My Doctrine enfatiza isso claramente dizendo: Isaías não está falando de um livro literal, muito menos de um que surgiria no futuro. O livro selado é uma figura de linguagem usada para descrever a cegueira espiritual de Israel. A visão deles é como as palavras de um livro selado. Isaías tinha acabado de descrever como Deus havia coberto os olhos dos profetas e videntes por causa da maldade. E, portanto, os céus estão selados como um livro selado, que ninguém pode ler. Em outro trecho do seu livro, ele diz: comentaristas bíblicos, não Sud, fazem duas observações que impedem que aquele que tem um espírito familiar tenha referência direta a Joseph Smith. Primeiro, eles apontam que Isaías 29 está abordando especificamente a atual situação de maldade em Jerusalém, ou a cidade onde Davi habitou. Não há menção de qualquer outro povo ou lugar. Em segundo lugar, não diz que esta nação falará através de alguma pessoa real, como Joseph Smith. A voz da nação seria como uma pessoa que tem um espírito familiar, isto é, a voz dos habitantes de Jerusalém. Não será mais do que um pio e um murmúrio. Joseph Smith conhecia a Bíblia incrivelmente bem, mas não compreendia a história por trás dela, como os estudiosos fazem quase 200 anos depois. Por causa disso, ele constantemente deixa suas impressões digitais em suas escrituras e revelações, permitindo que os estudiosos datem o livro de Mórmon diretamente em sua vida. Joseph Smith continua, em 2 Nef,
para retroceder a visita de Martin Harris a Charles Anton. É claro que este é um acréscimo completo a Isaías, já que não há menção dessa visita na Bíblia, o que é outra pista que indica que a profecia está sendo retroativa. De 2 Nefe 27, do 15 ao 20, diz: Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus dirá àquele a quem entregar o livro: Toma essas palavras, que não estão seladas, e entrega-as a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: Lê isto, suplico-te. E o instruído dirá: Traze-me o livro, para que eu o leia. E dirão isto por causa da glória do mundo, e para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem dirá: Não posso trazer o livro, porque está selado. O instruído então dirá: Não posso ler. Acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro e as suas palavras ao que não é instruído. E o homem que não é instruído dirá: Não sou instruído. Então lhe dirá o Senhor Deus: Os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram. E eu posso fazer a minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te direi. Nestes versículos, Joseph Smith retorna a Isaías 29, acrescentando a visita de Martin Harris a Charles Anton, para cumprir a profecia de Isaías 29:12. O livro será entregue ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te, e ele dirá: Não sei ler. Como vimos, esta é uma interpretação errônea que Joseph Smith usa para retroceder a visita de Anton como um cumprimento de profecia. Isso também escreve Joseph Smith diretamente no livro de Mormon como a pessoa iletrada que lerá as palavras. Esse problema nos permite datar o livro de Mormon como tendo sido escrito após 1828, porque a visita de Anton foi especificamente incluída no texto. A descrição detalhada da visita de Anton, no que deveria ser um texto antigo, demonstra uma falta de sutileza, indicando claramente sua adição posterior. O que torna isso ainda mais surpreendente é que Joseph Smith reescreveu o relato da visita de 1838, após Martin Harris ter sido excomungado da igreja. Isso permitiu que Joseph Smith alterasse o relato sem qualquer feedback de Martin Harris. Do relato de Joseph Smith de 1838, registrado em Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 64, diz: Fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução ao professor Charles Anton, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anton declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que já vira. Mostrei-lhe, então, os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assírios e arábicos, e acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração atestando ao povo de Palmyra que eram autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta. Peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo da casa quando o Sr. Anton me chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele as encontrara. Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe o revelara. Disse-me então: Deixe-me ver essa declaração. Tirei-a do bolso e entreguei a ele, que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como ministério de anjos e que, se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-o de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu: Não posso ler um livro selado. Saí de lá e procurei o Dr. Mitchell, que confirmou tudo o que o Sr. Anton disse a respeito dos caracteres e da tradução. Lembre-se de que isso está sendo escrito na voz de Martin Harris, mas não há nenhum relato direto dele sobre essa visita. Joseph Smith está ditando isso a um escriba, oferecendo sua própria perspectiva sobre a visita, 10 anos depois do ocorrido, e através das lentes do cumprimento da profecia. Se compararmos com o relato de 1832, podemos ver como essa visita se tornou grandiosa nos 6 anos que se passaram desde que Joseph Smith escreveu o primeiro relato, que já foi 4 anos após o evento. No relato de 1832, não há menção de "não consigo ler um livro selado", nem de Anton sendo informado de que não podia ver o livro porque estava selado. E por que haveria menção a um livro selado? Se Anton quisesse tentar traduzir o idioma, Martin Harris poderia ter mostrado a ele a parte não selada. É importante lembrar que ninguém podia traduzir o egípcio naquela época, o que pode ser uma razão pela qual Joseph Smith escolheu o egípcio para o livro de Mormon. Se o texto tivesse sido escrito em hebraico, o que historicamente faria mais sentido, não haveria razão para Joseph ser o único capaz de traduzi-lo, pois o hebraico era uma língua conhecida. Além disso, mencionar a porção selada é Joseph Smith tentando cumprir Isaías 29, embora estudiosos bíblicos estejam certos de que ele está interpretando mal essa passagem. O que também torna interessante é que a frase "não posso ler um livro selado" foi adicionada à história após o rascunho inicial de 1838, mostrando ainda mais como Joseph Smith estava mudando os relatos históricos para cumprir profecias e reforçar sua autoridade na igreja. Essa adição revela a tentativa de Joseph Smith de adaptar os eventos para se encaixarem nas profecias bíblicas, solidificando sua posição e credibilidade como profeta e vidente. O ponto principal é que você pode ver claramente como Joseph Smith está mudando a visita
para retroagir o que ele acredita ser uma profecia de Isaías, que todos os estudiosos, fora do mormonismo, dizem que foi mal interpretada por Joseph Smith desde o início, assim como a primeira visão. O relato muda significativamente de 1832 a 1838, e a direção dessas mudanças foi projetada para reforçar a credibilidade do livro de Mórmon, e, mais diretamente, a afirmação de Joseph Smith de ser um profeta de Deus. Assim como mencionei no início do vídeo sobre o livro de Daniel, os estudiosos podem datar o livro de Daniel com precisão porque ele fornece uma série de revelações específicas que se estendem por vários séculos, mas o escriba começa a errar nas previsões quando não tem domínio sobre os eventos futuros preditos por Daniel, devido à perda da tradição oral. Isso indica que o livro foi escrito após as profecias específicas que estavam corretas, mas antes das que falharam. No livro de Mórmon, podemos observar um padrão semelhante em 1º Nephi, onde o autor tinha conhecimento das profecias retroativas, permitindo que Nephi visualizasse com um conhecimento perfeito o que aconteceria 600 anos depois, como a vinda de Cristo, seu nome completo e sua crucificação. Esses são detalhes que nenhum judeu ou profeta do Velho Testamento tinha conhecimento tão detalhado. Isaías, por exemplo, profetizou que o nome do Messias seria Emanuel, que significa Deus conosco, mas não sabia explicitamente o nome Jesus Cristo. Por isso, estudiosos não SUD conseguem datar o livro de Mórmon como escrito aproximadamente entre 1828 e 1829, onde as profecias são muito específicas e claras até esse período. No entanto, após esse período, as profecias se tornam genéricas. Vou citar alguns exemplos. Em 1º Nephi 11, o cabeçalho diz: Nephi vê o Espírito do Senhor e a árvore da vida. É-lhe mostrada em visão. Ele vê a mãe do Filho de Deus e aprende sobre a condescendência de Deus. Vê o batismo, ministério e crucificação do Cordeiro de Deus. Vê também o chamado e ministério dos 12 apóstolos do Cordeiro, aproximadamente 600 anos a 592 anos antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo, Nephi já sabia do batismo de Jesus, que ele seria crucificado, que ele teria 12 apóstolos e os detalhes sobre Maria, mãe de Jesus. Agora, fugindo um pouco da abordagem do vídeo e das profecias retroativas, gostaria de falar que Joseph Smith também está inserindo seu conhecimento de mundo e influências circundantes. No cabeçalho fala de Nephi, que vê o Espírito do Senhor e a árvore da vida. É-lhe mostrada em visão. Ele vai entender a visão de Leí, seu pai. Não vai entrar em detalhes sobre a visão de Leí. A maioria dos membros já conhecem a história que Leí compartilha um sonho com sua família, que trata de um edifício grande e espaçoso, e um caminho reto e estreito, uma barra de ferro e uma árvore com frutos que simbolizam o puro amor de Deus. Essa história que está sendo colocada no livro de Mórmon é baseada em influências circundantes da época de Joseph. Essa história, especificamente, é uma visão que o pai de Joseph, que é Joseph Smith Sr., teve por volta de 1810, 20 anos antes da publicação do livro de Mórmon. Lucy Mack Smith relatou que seu marido, Joseph Smith Sr., teve o seguinte sonho quando Joseph Smith Jr. tinha 5 anos de idade. Vou ler algumas partes desse sonho, já que o texto é longo, mas essas partes são suficientes para concluirmos que o autor do livro de Mórmon estava alimentando as histórias de seus personagens criados no livro como fatos que ele conhecia. Lucy diz o seguinte: em 1811, mudamos de Royalton, Vermont, para Lebanon, New Hampshire, e pouco depois de chegarmos aqui, meu marido teve outra visão muito singular, que é o seguinte: pensei, disse ele, que estava viajando por um campo aberto e desolado, que parecia muito árido, e enquanto viajava, de repente, me veio à mente o pensamento de que era melhor parar e refletir sobre o que estava fazendo antes de prosseguir. Então me perguntei: que motivo posso ter para viajar para cá e que lugar pode ser esse? Meu guia que estava ao meu lado disse: este é o mundo desolado, mas continue viajando. A estrada era tão larga e árida que me perguntei por que deveria viajar por ela. Pois, disse eu a mim mesmo, larga é a estrada, e larga é a porta que leva à morte, e muitos são os que andam por ela. Mas estreito é o caminho, e estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Avancei um pouco mais, e cheguei a um caminho estreito. Entrei nele e, prosseguindo um pouco mais, avistei um lindo riacho que corria de leste a oeste. Deste riacho, não pude ver nem a nascente, nem a sua foz, mas, até onde meus olhos alcançavam, pude ver uma corda correndo ao longo da margem, mais ou menos na altura que um homem poderia alcançar. E além de mim havia um vale baixo, mas muito agradável, no qual havia uma árvore, como eu nunca tinha visto antes. Era extremamente bonita, tanto que olhei para ela com espanto e admiração. Seus lindos galhos se espalhavam, um tanto, na forma de um guarda-chuva, e deu uma espécie de fruta, em forma muito parecida com uma rebarba de castanha, e tão branca, ou mais branca que a neve. Observei a fruta com considerável interesse. Logo as rebarbas, ou cascas, começaram a se abrir e a liberar suas partículas, ou a fruta que continham.
que era de uma brancura deslumbrante. Aproximei-me e comecei a comê-lo, e achei-o indescritivelmente delicioso. E, enquanto comia, disse em meu coração: não posso comer isso sozinho. Devo trazer minha esposa e crianças, para que possam participar comigo. Assim, fui e trouxe a família, que consistia em minha esposa e 7 filhos. E todos nós começamos a comer e a louvar a Deus por essa bênção. Ficamos extremamente felizes, a tal ponto que nossa alegria não podia ser expressada facilmente. Enquanto estávamos ocupados dessa maneira, vi um edifício espaçoso, situado em frente ao vale em que estávamos. Edifício que parecia alcançar os próprios céus. Estava cheio de portas e janelas. E estavam todos cheios de gente muito bem vestida. Quando essas pessoas não observavam, no vale baixo, debaixo da árvore, apontavam-nos o dedo com desprezo e nos tratou com todo tipo de desrespeito e desprezo. Mas sua injúria nós desconsideramos totalmente. Logo, voltei-me para meu guia e perguntei-lhe o significado da fruta. Ele me disse que era o puro amor de Deus, derramado nos corações de todos aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ele então me ordenou que fosse e trouxesse o resto dos meus filhos. Eu disse a ele que estávamos todos lá. Não, ele respondeu. Olha ali, você tem mais 2 e deve trazê-los também. Então levantei os olhos e vi 2 crianças pequenas, paradas a alguma distância. Fui imediatamente até eles e os trouxe para a árvore, e começaram a comer com os demais. E todos nós nos regozijamos juntos. Quanto mais comemos, mais parecíamos desejar, até que nos ajoelhamos e pegamos o alimento, comendo-o em 2 mãos cheias. Depois de festejar dessa maneira por pouco tempo, perguntei ao meu guia qual era o significado do edifício espaçoso que vi. Ele respondeu: é Babilônia, e deve cair. As pessoas nas portas e janelas são os seus habitantes, que desprezam os santos de Deus por causa de sua humildade. Logo acordei, batendo palmas de alegria. É perceptível que a visão do pai de Joseph Smith foi transferida para o livro de Mórmon. Para os crentes nas alegações da igreja, qualquer justificativa empregada pela igreja é vista como uma boa razão para manter a fé. Todavia, não para por aí. Sermões metodistas do século XIX também são encontrados coincidentemente no livro de Mórmon, em um período em que o cristianismo não deveria ser o auge da civilização nefita. Um exemplo disso é o discurso do rei Benjamim, dado cerca de 130 anos antes de Cristo. Esse discurso é uma imitação de uma verdadeira reunião na tenda metodista que ocorreu em 7 de junho de 1826, perto da casa da família de Joseph Smith, em Palmyra, Nova York. Mais de 10.000 pessoas compareceram para ouvir o discurso do reverendo Benjamin G. Paddock. Graham Palmer, que chegou a ser diretor do sistema educacional da igreja, descreve esse evento em seu livro Uma Visão Privilegiada das Origens Mórmons, da seguinte maneira: o cenário da reunião do acampamento metodista. Não levamos Joseph Smith suficientemente a sério quando ele afirmou que tinha um conhecimento íntimo da religião evangélica e que era um tanto parcial pelos metodistas. Os conceitos protestantes parecem abundar nos seus discursos e experiências. Por exemplo, uma reunião campal metodista foi realizada a 1,5 km de Palmyra, Nova York, em 7 de junho de 1826. Um momento crucial na vida de Joseph Smith. Os preparativos para uma reunião campal incluíram o arrendamento e a consagração do terreno. Assim, o terreno dentro do círculo das tendas é considerado sagrado para o culto a Deus, e é a nossa capela. Os metodistas, referidos a esses terrenos consagrados como sua casa de Deus, ou templo, a reunião campal de Palmyra atraiu supostamente mais de 10.000 pessoas. Famílias vieram de todas as partes do distrito da conferência, a 160 quilômetros de distância, e armaram as suas tendas de frente para a bancada elevada onde os pregadores estavam sentados, incluindo um chamado Benjamin G. Paddock. Esta grande multidão ouviu o discurso de despedida do seu amado bispo McKendry, que apareceu entre nós pela última vez. Ele foi o líder metodista que presidiu a área por muitos anos. O povo tinha tanta reverência por esse homem santo que todos se derreteram e ficaram maravilhados em sua presença. Na sua condição emaciada e débil, ele falou do seu amor pelo povo e depois transmitiu uma mensagem poderosa que cobriu todo o processo de salvação pessoal. Uma tremenda unidade prevaleceu entre a multidão e quase todas as pessoas não convertidas no local se comprometeram com Cristo. No final da reunião, as bênçãos e as recém-nomeadas estações dos pregadores foram feitas para o distrito de Ontário. Isto é uma reminiscência do discurso do rei Benjamim aos Areenlenses, no livro de Mórmon, cujo cronista descreve o cenário. O povo se reuniu por toda a terra para que subissem ao templo para ouvir as últimas palavras que seu amado rei Benjamim deveria falar com eles. Eles armaram as suas tendas em redor, cada um segundo a sua família, cada homem tendo sua tenda, com a porta voltada para o templo, sendo a multidão tão grande que o rei Benjamim fez construir uma torre para ser erguida. E ele disse da plataforma: estou prestes a ir até o meu túmulo. Não posso mais ser seu professor, pois mesmo desta vez, todo o meu corpo treme excessivamente enquanto tento falar com você. O venerado rei Benjamim, tal como o bispo McKendry,
expressa seu amor pelo seu povo e faz um poderoso discurso de despedida sobre a salvação pessoal. A resposta e a unidade são tais que não havia uma só alma, exceto as crianças, que tivessem entrado na aliança e tomado sobre si o nome de Cristo. No final da reunião, Mosias, filho de Benjamim, nomeou sacerdotes para ensinar o povo. Em Alma 17:18, a frase metodista é usada. Ora, sendo Amon o principal entre eles, abençoou e designou os filhos de Mosias para seus vários cargos. Alma 17:26 apresenta então um relato detalhado da pregação dos filhos com o seguinte resumo. E eles vinham ensinando a palavra de Deus pelo espaço de 14 anos entre os lamanitas, tendo tido muito sucesso em trazer muitos ao conhecimento da verdade. Sim, pelo poder de suas palavras. Muitos foram levados diante do altar de Deus, para invocar seu nome e confessar seus pecados diante dele. Nas reuniões evangélicas, era comum aqueles que se emocionavam com a pregação irromperem em prantos e caírem no chão. Isso foi considerado um estado de convicção, quando um pregador, olhando para cima, e vendo aqueles na audiência sob convicção ou despertados para seu estado terrível, ele os convidava para um banco em frente ao púlpito, chamado de altar de Deus. Ali os penitentes oravam e confessavam seus pecados, clamando em alta voz por misericórdia, buscando o perdão de Deus. Outro ponto destacado pelo professor Huggins é incluído no livro de Mórmon. É a influência de Joseph Smith, um amante de histórias de piratas, incluindo as de Capitão Kidd, como vimos em vídeos passados. São as conexões entre Moroni e o Monte Cumorah. Nomes que não são comuns, mas que eram familiares a Joseph Smith. O professor Ronald Huggins escreveu: o fato de o pirata Kidd ter sido enforcado por crimes supostamente cometidos nas proximidades de Moroni, na ilha Grande Cumorah, é significativo. Por exemplo, as palavras Cumorah e Moroni são nomes incomuns, mas são frequentemente usados na mesma frase por muitas das igrejas baseadas no movimento iniciado por Joseph Smith, Jr., ao descrever as origens do livro de Mórmon. Os membros da igreja geralmente não sabem e ficam surpresos ao saber que na costa leste de Moçambique, África, são as Ilhas Comores, cuja ortografia foi padronizada, mas nem sempre foi assim. O mapa da África de 1808, reproduzido acima, refere-se a estas ilhas como Camorra. Um dos livros de piratas que influenciava Joseph Smith faz referência aos principais pontos de interesse dos piratas, como Madagascar, Mauritius, Johanna e Morrilha, que eram destinos e esconderijos populares para guardar tesouros e saquear navios. A ilha de Johanna, atualmente chamada de Anjouan, fica no arquipélago de Comoros, cuja capital é Moroni. O Wikipédia fornece mais detalhes sobre o arquipélago de Comoros, incluindo a ilha Anjouan e a capital Moroni. No mapa ao lado, podemos ver a localização dessas ilhas. Na época de Joseph Smith, era comum os amantes das histórias de Capitão Kidd e outros piratas da época conhecerem os mapas e as principais regiões onde seus piratas favoritos escondiam seus tesouros. O arquipélago de Comoros era escrito como Camorra até o século XIX, conforme podemos ver em mapas dessa época. Mais coincidentemente, ainda é que, na primeira edição do livro de Mórmon, o Monte Cumorah era chamado também de Camorra, o mesmo arquipélago onde muitos piratas escondiam seus tesouros e onde estava a ilha de Moroni. É bem possível que Joseph Smith, sabendo que Camorra era um arquipélago onde os piratas costumavam esconder seus tesouros, tenha escolhido o nome Moroni, a capital do arquipélago, como o personagem que esconderia seu tesouro das placas de ouro na região de Camorra. Outra questão intrigante é que muitas passagens curtas do livro de Mórmon foram emprestadas do Novo Testamento, que ainda não existia quando o livro de Mórmon foi supostamente escrito. Na tela vemos algumas passagens acrescentadas ao livro de Mórmon. Apologistas podem dizer que foi dado por revelação. Todavia, essas escrituras foram escritas mais de 50 anos após os fatos, sendo passados oralmente até o escriba compilar nas próprias palavras dos escribas. E as próprias palavras dos escribas são muito semelhantes ao do livro de Mórmon, mostrando que não havia autenticidade de pensamento nos escritos do livro. Vemos versículos de João, Marcos, Mateus e versículos da carta de Paulo aos Coríntios no livro de Mórmon falando da caridade, dizendo: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não inveja, a caridade não se vangloria, não se ensoberbece, não se comporta indecentemente, não busca o que é seu, não se irrita facilmente, não pensa no mal, não se alegra com a iniquidade, mas exulta com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como esse versículo de Coríntios poderia estar sendo citado no livro de Mórmon? Mais conexões são vistas entre a história da conversão de Alma, o filho, e o relato do Novo Testamento sobre Saulo sendo convertido e mudando seu nome para Paulo. Quem quiser verificar, é só pausar a tela. Também há conexões na história da família de Leí, viajando pelo deserto por 8 anos, com diversas partes copiadas de Moisés e dos filhos de Israel que vagaram pelo deserto por 40 anos. Para ver, é só pausar o vídeo.
Todas essas ideias estão sendo inseridas porque Joseph já tinha o conhecimento desses fatos e estava alterando e manipulando as informações para torná-los mais credíveis. O livro The Late War, ou Guerra Tardia, que circulava dentro dos arredores de Joseph Smith, possui dezenas de conexões com as histórias do livro, o que por muitos é considerado plágio. O livro fala de questões semelhantes ao do livro de Mormon, como 4 de Julho, Colombo, Capitão Moroni, o Estandarte da Liberdade, Reinado dos Juízes, Homens Livres versus Homens Reis, a Liahona, placas de latão, quiasmos e muitos outros elementos encontrados no livro de Mormon aparecem no livro Guerra Tardia, publicado em 1811. Vamos ler alguns paralelos. Por exemplo, sobre o 4 de julho, diz: o 4º dia do 7º mês, que é o dia do nascimento da liberdade e independência colombiana. No livro de Mormon, diz: o 4º dia deste mesmo mês, que é o 10º ano do reinado dos juízes. Sobre adolescentes, diz: 2.000 homens valentes que lutaram livremente pelo seu país. Agora, os homens de guerra eram homens de coragem destemida. No livro de Mormon diz: 2.000 desses jovens para defender o seu país. Eles pegaram suas armas de guerra. Eram todos jovens e extremamente valentes em termos de coragem. Enfim, há diversas conexões. Aqui nesta outra tela, continua mais conexões. Fala sobre a Liahona. Na Guerra Tardia diz: feito parcialmente de latão, com trabalhos curiosos, como o relógio, e como se fosse uma bola grande. No livro de Mormon diz: uma bola redonda, de acabamento curioso, e era de latão fino, e dentro da bola havia 2 fusos. Outros pontos colocados no livro de Mormon se refere às conversões de Zizron, do rei Lamone, de seu pai, e de Alma, o filho. Todas as histórias de conversão proeminentes seguem uma fórmula de conversão metodista de 1800, escrita por um punhado de ministros metodistas da Nova Inglaterra. Basta pausar o vídeo e verificar. Muitos conceitos do livro de Mormon provêm dos escritos do reverendo Jonathan Edwards, um dos proeminentes arquitetos do primeiro grande despertar na história religiosa americana. Deixo aqui algumas conexões entre os ensinamentos do reverendo e o livro de Mormon. Teria muitas outras conexões que não vou colocar para não estender demais o vídeo. Uma delas também poderia ser a história bíblica de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que foram lançados numa fornalha ardente e não aconteceu nada com eles. No livro de Mormon é visto algo semelhante com Alma e Amuleque, que foram presos por pregar a palavra de Deus e foram lançados no fogo, e nada os aconteceu. Mas, voltando ao capítulo 13 de 1º Nef, o título diz: Nef vê em visão a igreja do diabo estabelecida entre os gentios, a descoberta e colonização da América, a perda de muitas partes claras e preciosas da Bíblia, o estado resultante da apostasia dos gentios, a restauração do Evangelho, o aparecimento de escrituras nos últimos dias e a edificação de Sião. A partir deste ponto, a visão de Nef não apenas se torna incrivelmente específica, mas também começa a relatar a história da América e o aparecimento de escrituras nos últimos dias. O livro falando dele mesmo, fatos que Joseph conhece muito bem, e assim consegue dar um olhar profético específico para Nef. No capítulo 13, é mencionado a formação da grande e abominável igreja, que era entendida como a Igreja Católica. Ironicamente, uma das queixas sobre essa grande e abominável igreja é que ela procurava grandes riquezas. Isso é peculiar, considerando que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, atualmente, possui um fundo de investimento avaliado em mais de 130 bilhões de dólares. Fundo esse que será objeto de estudo em vídeo específico. Embora atualmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não ensine que a grande e a abominável igreja mencionada no livro de Mormon se refere especificamente à Igreja Católica, durante a vida de Joseph Smith, isso era comumente falado dessa forma. O apóstolo Bruce R. McConkie afirmou o seguinte na primeira edição de seu livro Mormon Doctrine: as condições iníquas nos vários ramos da grande e abominável igreja nos últimos dias são poderosamente descritas no livro de Mormon. É também no livro de Mormon que recorremos para obter a descrição mais clara da Igreja Católica como a grande e abominável igreja. Nef viu esta igreja, que é mais abominável do que todas as outras igrejas, em visão. Ele viu o diabo, que ele era o fundamento disso, e também os assassinatos, a riqueza, a prostituição, as perseguições e os maus desejos que historicamente fizeram parte desta organização satânica. Isso foi removido na segunda edição do livro, pois a ideia estava se tornando muito controversa na década de 1960 e criando grandes problemas para a igreja, para ser endossada por líderes oficiais da igreja, além de criar um grande problema para a igreja. E atualmente a igreja desencoraja essa conexão, apesar de estar claramente registrada no livro. Mas essa era a ideia que o autor do livro quis colocar na época. Alguns versículos depois, Nef revela uma das profecias com as quais o autor estaria incrivelmente familiarizado: a chegada de Colombo.
Em 1 Nef 13, de 10 ao 12 diz: E aconteceu que olhei e vi muitas águas, e elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis que a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos, pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos, que estava na terra da promissão. Aqui, Joseph Smith descreve no Livro de Mórmon a chegada de Colombo à América, identificando claramente os nativos americanos como a semente de meus irmãos, que teriam a maldição da pele escura e estariam presentes quando Colombo chegasse. A especificidade desses detalhes reflete um conhecimento prévio dos eventos que já ocorreram, tornando-se mais específica à medida que avançamos. É evidente na descrição de o homem que sai sobre as muitas águas até a semente de meus irmãos que estavam na terra prometida. No entanto, é importante notar que Joseph Smith e o Livro de Mórmon identificam incorretamente os nativos americanos como lamanitas. O Livro de Mórmon continua a narrar a história da América em 1 Nef 13, 14, dizendo: E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão, e vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos, e eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo, antes de ser exterminado. Joseph Smith continua detalhando como os colonos adquirem terras dos nativos americanos, atribuindo isso à ira de Deus. Ele também faz uma profecia retroativa sobre a prosperidade dos colonizadores da América, equiparando-os aos nefitas justos em sua pele branca. Essas referências, alinhadas ao fim do Livro de Mórmon, conectam-se ao mito do construtor de montes, uma ideia prevalente do século XIX, que descreve uma civilização branca dizimada por povos indígenas de pele escura, moldando a visão da época sobre a história americana. Agora Nef começa a profetizar sobre a Guerra Revolucionária Americana, descrevendo os esforços dos colonos para se libertarem do domínio europeu. Essa profecia se encaixa na narrativa do Livro de Mórmon sobre a história da América, refletindo a perspectiva de Joseph Smith sobre eventos futuros enquanto ele escrevia o livro. O versículo diz: E eu vi que as pátrias mães dos gentios estavam reunidas sobre as águas e também sobre a terra, para batalhar contra eles. E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. E eu, Nef, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações, pelo poder de Deus. O Livro de Mórmon descreve detalhes específicos da Guerra Revolucionária Americana, ocorrida apenas 46 anos antes de sua escrita, como uma profecia antiga. No entanto, não menciona a Guerra Civil, que ocorrerá apenas 33 anos depois. Essa seletividade temporal sugere uma ligação direta entre os eventos descritos no livro e a época em que Joseph Smith o escreveu. O capítulo também aborda a propagação dos evangelhos, detalhes sobre os 12 apóstolos e a formação da grande e abominável igreja. O que é intrigante nesse capítulo é o grau em que o autor do Livro de Mórmon enfatiza o excepcionalismo americano. No versículo 30 diz: Vês, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações na face da terra, que é uma terra escolhida acima de todas as outras terras, que é a terra que o Senhor Deus prometeu a teu pai, por convênio, que seria a terra de herança de seus descendentes. Vês, portanto, que o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre os teus irmãos. Esta é outra pista que os estudiosos usam para identificar o autor de um texto, pois ele demonstra conhecimento específico até 1828 e reflete uma mentalidade que enaltece a América, acima de outras partes do mundo. Após mencionar a Guerra Revolucionária, as profecias se tornam notavelmente vagas. O capítulo 14 continua com mais ambiguidade, sem referências a eventos desconhecidos pelo autor em 1829. Em vez disso, ele aborda questões como a crítica à Igreja Católica, retratada como tendo influência global. O capítulo 14, então, tenta retroceder para uma profecia final, o surgimento do livro do Apocalipse, de 1 Nef 14. Versículo 18 diz: E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me o anjo: Eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas. Sim, e também muitas coisas já passadas. E ele escreverá também sobre o fim do mundo. O 27 diz: E eu, Nef, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. O autor do Livro de Mórmon, após a Revolução Americana, que ocorreu apenas 46 anos antes da escrita do livro, passa diretamente para o livro de Apocalipse, indo da Revolução Americana até o fim do mundo. Isso sugere
que o Livro de Mórmon foi escrito após a visita de Charles Anton, em 1828, mas não muito depois, já que não contém nada específico posterior a essa visita. É importante notar que Joseph Smith e a igreja primitiva acreditavam que o retorno de Cristo estava iminente, acreditando que estavam nos últimos anos antes do fim. As primeiras bênçãos patriarcais também sustentavam que os primeiros membros viveriam para ver o retorno de Cristo. Embora essas previsões tenham se mostrado erradas, destacam a crença do autor do Livro de Mórmon de que estavam vivendo nos últimos dias. Além disso, é importante observar que o livro do Apocalipse, embora atribuído a João, é amplamente aceito pelos estudiosos modernos como não tendo sido escrito pelo apóstolo João. Essa falta de conhecimento bíblico de Joseph Smith contribui para as evidências de sua autoria do Livro de Mórmon. Os estudiosos do Novo Testamento, como o Dr. Bart Ehrman, escreve o seguinte sobre a autoria do livro de Apocalipse. Hoje, parte dos pontos de vista de Dionísio são amplamente defendidos. Quem escreveu o Apocalipse não escreveu também o Evangelho de João. Os estilos de escrita são realmente muito diferentes. Quem escreveu o Apocalipse, ao contrário do autor do Evangelho, não tinha o grego como primeira língua. E há outra razão, algo que Dionísio não enfatiza. As visões escatológicas são radicalmente diferentes. João é contra as visões apocalípticas de Jesus encontradas em Mateus e Marcos. Por exemplo, enquanto o Apocalipse promove tais ideias apocalípticas, ainda mais do que os evangelhos anteriores, o Apocalipse é inteiramente o assunto do livro. Portanto, dois autores diferentes. Um deles era João, filho de Zebedeu? Quase certamente não. Praticamente a única coisa em que as tradições concordam sobre João é que ele era pescador na zona rural da Galileia. Isso significa que ele era quase certamente um diarista de classe baixa, trabalhando numa parte rural de uma área remota do império. Essas pessoas não receberam educação. Aprender a ler e escrever, ou seja, compor, exigiu muitos anos de educação. Os diaristas não tinham tempo e dinheiro. Apenas as elites urbanas educaram os seus jovens. João não estava entre essa classe. Muito poucas pessoas o eram, menos de 95% de toda a população. E, novamente, apenas aqueles que viviam nas cidades. Conclusão: João não escreveu o livro do Apocalipse. Mas, bem, um João diferente o fez. É importante notar que Joseph Smith atribui erroneamente o livro do Apocalipse ao apóstolo João, refletindo uma falta de conhecimento sobre a autoria do texto. Esta é outra evidência que sugere a influência das perspectivas e compreensão limitada de Joseph Smith sobre os textos bíblicos ao compor o Livro de Mórmon. Outro fato a ser notado é que o Livro de Mórmon, em 2 Nef 27, inclui uma profecia muito específica sobre a visita de Martin Harris a Charles Anton em 1828, escrita no livro em 1829. Além disso, há uma referência às 3 testemunhas do Livro de Mórmon, testemunhando do livro, algo que Joseph Smith já havia prometido anteriormente em março de 1829. Isso sugere que o Livro de Mórmon foi escrito com profecias retroativas, inclusive uma que se aplica a Joseph Smith. Vamos ler o versículo. No 14 diz: "E assim profetizou José, dizendo: Eis que o Senhor abençoará esse vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento dessa promessa. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai, e ele será semelhante a mim. Porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará o meu povo à salvação." Vamos lembrar que Joseph Smith vinha de uma família de videntes, que liam o futuro das pessoas e as mãos. Ele está usando dessas artimanhas para convencer o leitor. Hoje, o mormonismo representa 0,2% da população mundial, ou seja, a grande massa de 99,8% da população do mundo não está sendo confundida pelo vidente profetizado. Em essência, o Livro de Mórmon profetiza que Joseph Smith, filho de José, será um vidente que traduzirá o Livro de Mórmon. Isso se encaixa bem com a experiência de Joseph, que já tinha sido reconhecido como um vidente antes de começar a traduzir o livro. Além disso, a profecia sugere que aqueles que tentarem destruir o livro serão confundidos, o que coincide com a decisão de Joseph Smith de não retraduzir as 116 páginas perdidas do livro, que era algo que tinha acontecido no início da tradução. Algo que precisa ficar claro é que o processo de produção do Livro de Mórmon pode ter iniciado muito antes, quando ele e sua família já espalhavam entre as pessoas a origem de uma Bíblia de ouro. Além disso, teve todo o tempo entre as visitas do anjo para que tudo ficasse pronto para que pudesse apenas transcrever o livro posteriormente. Isso mostra que o Livro de Mórmon inclui eventos específicos até 1829, mas depois se torna vago e as histórias das Américas acabam com um período em que o autor do livro está escrevendo, o que ajuda os estudiosos a datar o texto. A perspectiva do autor, incluindo sua crença,
no excepcionalismo americano também é reveladora e ajuda a entender a composição do livro. Essas são pistas importantes para entender a origem e o significado do livro de Mórmon. As doutrinas do livro são semelhantes à Bíblia King James. Em Alma 11, deixa claro a ideia de um único Deus, e na primeira versão do livro, publicada em 1830. Porém, alterações doutrinárias e acréscimos vão sendo acrescentados à doutrina da Igreja que não advém nem do livro de Mórmon, considerado conter a plenitude do Evangelho, nem da Bíblia, como, por exemplo, o batismo pelos mortos. O casamento no templo é um requisito para a salvação. O casamento celestial, que dura para toda a eternidade. Que a salvação no reino mais elevado requer passar pela cerimônia de investidura. No livro de Mórmon, não apenas não há menção de exaltação ou cerimônia de investiduras, mas há ideia de combinações secretas, que exigem juramentos secretos e que são condenados. Outros acréscimos doutrinários referem-se aos sacerdócios múltiplos, ou sacerdócio de Melquisedeque, que o sacramento deve incluir água. A palavra de sabedoria, que os profetas são promovidos ao cargo pelos líderes da igreja em vez de por Deus. O jardim do Éden, sendo no Missouri. A ideia da presidência da igreja é totalmente anacrônica, e o livro de Mórmon não faz tal menção a nada além de 12 discípulos. Essas doutrinas acrescentadas mostram que o livro serve como porta de entrada para a igreja, apresentando um aparente cristianismo. Posteriormente, ao sentir um sentimento positivo advindo das doutrinas cristãs do século XIX e bíblicas inseridas no livro, o pesquisador pode tomá-lo como verdadeiro. Dessa forma, a igreja ganha livre acesso para doutrinar os seguidores, posteriormente, nas crenças específicas que Joseph Smith acrescentou para reivindicar a sua autoridade como profeta. Bem, nos vemos no próximo vídeo.